Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa palavra, mas eu quero que você se sinta muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse bate-papo, compartilhamento da palavra de Deus e que seja edificante para a tua vida, que venha trazer um alívio para a tua dor, teu sofrimento, que seja um alerta caso você precise desse alerta. Eu acredito que todos nós precisamos de um alerta de Deus. Certamente precisamos desse alerta. E hoje eu quero falar no livro de Apocalipse. É isso, o livro da revelação. Um livro escrito por João, né? João teve esta visão com Deus. Apocalipse revela, é revelado através da vida de João para as nossas vidas. É um livro escrito de exortação, de elogio da parte de Deus às igrejas. É atual, né? Para o livro de hoje, é como se fosse para hoje. Nós somos a igreja do Senhor e hoje eu quero compartilhar o capítulo 2, só o início do capítulo 2, que diz assim: vou começar do versículo 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. O versículo 4, ele muda então um pouco. Então, vou seguir aqui na leitura e eu volto a conversar com você. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Versículo 6, novamente um retorno. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Então, hoje eu quero fazer essa conversa, essa reflexão sobre esta parte do livro de Apocalipse, no capítulo 2. Então, eu li aí de versículos 1 até versículo 6. Então, vamos lá. O interessante, o que me chamou a atenção nessa parte que é escrita ao anjo da igreja em Éfeso, né? Em Éfeso, os efésios eram cristãos que observavam, que cuidavam, que tinham um zelo pelas coisas de Deus. Quantas vezes nós falamos exatamente sobre isso? Quando alguém não tem mais um zelo pelas coisas de Deus, faz de qualquer jeito, não leva a sério, vai se arrastando aí na fé cristã, reclama, mas é que eu não posso, ai meu Deus, quando parece que quando a gente não serve a Deus, tudo é mais fácil. Então nós estamos vendo aí essa carta à igreja em Éfeso, em que os efésios não faziam isso. Então, quando eu comecei a ler aqui, então presta atenção, quando a leitura se inicia, começa com elogio, ressaltando coisas boas, coisas que muitas vezes nós prestamos a atenção que não estamos mais fazendo. Então, é como se a igreja em Éfeso já ela estivesse num patamar bom, aquilo que nós buscamos no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Olha só, versículo 2: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. E hoje nós falamos tanto de um cristianismo que mistura essências, mistura outras crenças, um cristianismo que tem tentado fazer uma união de gostos e de sabores, né? Não de sabor, mas de sabores, para que fique bom para todo mundo. É o famoso politicamente correto. Então,
temos vivido momentos assim, onde pessoas que têm coragem, têm ousadia de exortar ou de falar, não, eu não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer? Não tem nada a ver. E aí você vê um ou outro, né? Que sejamos todos assim, né? Que se posicionam e dizem, não, isso não agrada a Deus, então eu vou me abster disso aí, vou me abster desse evento, vou me abster desse comentário, dessa festa, deste rito, eu não vou cooperar, não vou fazer parte, eu vou me levantar e não vou me assentar na mesa de escarnecedores, ainda que pareça que seja inócuo, que não tem problema. Então, nós estamos vendo aqui que não era isso. Os efésios, eles já lutavam. Diz aqui que eles tinham perseverança, o que eu li, não tolerava perversos. Quando nós não toleramos uma coisa, é que nós não nos misturamos com essa coisa. Quando você diz assim, olha, eu não tolero mentira, é porque você não aceita uma mentirinha ou outra de vez em quando. Quando a gente fala eu não tolero, eu não aceito, não faz parte da minha vida, não concordo, não vou participar, eu não tolero, eu não aceito, ponto final. E aqui está falando que a igreja, que os efésios não toleravam os perversos, né? Pessoas que agem de má fé não tolera, não traziam para o meio, não tentavam fazer uma coisa confortável. Ah, não vamos falar sobre isso porque muita gente vai se sentir incomodado. Não tolerava, né? E aquela velha história, né? Você exercer um cristianismo, quando as pessoas dizem, chegam até você e falam assim, nossa, você é muito intolerante. Talvez isso seja um elogio, fala, graças a Deus eu não tolero, eu sou intolerante nisso mesmo. Então, isso é um elogio para o Senhor. Quando nós nos posicionamos de forma a não tolerarmos, eu não vou participar dessa festa porque eu não tolero as músicas que estão tocando neste lugar, não dá certo, não combina. Ô Senhor, a minha oração é, Senhor, me faça mais intolerante a tantas coisas que não condizem com tua santidade, com aquilo que o Senhor espera, que o Senhor deseja, me faça realmente intolerante. Nós temos que nos tornar intolerantes às mentiras, a pessoas manipuladoras, pessoas mentirosas, que quando se arrependem, elas percebem que não vão mais conseguir continuar naquilo, aí elas vêm e falam, deixa eu te contar a verdade, é porque não era isso. E não é um fato isolado. Todo mundo tem o direito de cometer um erro, se arrepender, né? E se arrepender não significa pedir desculpas. Olha, eu estou me arrependendo, ou seja, eu estou aqui pedindo desculpas para você, eu estou reconhecendo o meu erro. Não, arrependimento é você mudar a trajetória. Lembra sempre disso, arrependimento é um giro de 180 graus. Se você não tem noção do que seja isso, 180 é mudança total e completa da rota, do sentido de uma reta. Uma reta, né, uma linha, se ela vai para este sentido, uma mudança de 180 graus é ir para este sentido. Então, um arrependimento significa eu vou mudar a rota em 180 graus. Eu estava agindo neste sentido, agora não é que eu parei por um tempo e depois eu volto. Eu vou realmente praticar e andar no sentido oposto. Então, arrepender-se significa mudar o seu modo, o seu comportamento, o seu pensamento em 180 graus. Então, se você agia, pensava de forma que eu falei, né, mencionei a mentira, vou continuar usando a mentira, mas existem inúmeras coisas, né? A mentira como uma forma de viver, a mentira como algo necessário na sociedade, né? Eu escuto muito isso, não, mentira, é necessário mentir. Não é necessário mentir, você não precisa mentir, você não precisa ser uma pessoa grosseira, estúpida. Tem pessoas que, para defender o que ela pensa, ou até mesmo defender a verdade, né? Porque eu não acredito na própria verdade. A verdade, ela é um fato. A verdade não pode ser manipulada. É verdade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, verdade vem do Senhor Jesus, começa nele. Ele é a verdade. Se ele é a verdade, ações que Jesus teve
são o caminho. A verdade é isso. A verdade não é subjetiva. Então, olha, essa é a minha verdade, é como eu vejo. Não, isso é a sua opinião, não é a sua verdade. Verdade não é subjetiva. A verdade, ela é Jesus, e se é Jesus, ela é um ser. Então, a verdade, ela é tudo que emana de Jesus. Então, isso é verdade. Então, ela não está na sujeição de alguém, de uma pessoa, de uma época. Existe verdade, né? Então, vamos falar da mentira. Então, se a gente pensa que a mentira, ela precisa fazer parte da vida, da essência, nós estamos falando assim, ó, de todo o meu ser, de toda a minha vida cristã. Tem momentos em que eu tiro uma pausa, porque não se mistura, como água e óleo não se misturam, a menos que tenha um produto químico, né, algum reagente que se chama emulsificante, não se mistura. Então, não existe emulsificante santo que vá misturar mentira com verdade, fazendo com que haja uma mistura homogênea diante do Senhor. Ou a mentira, ou a verdade. Ou Cristo, ou trevas. Não existe essa mistura, não há emulsificante no mundo espiritual. O mundo gospel tem tentado colocar emulsificantes na vida cristã. Então, isso aqui não dá certo, a gente coloca algo que possa miscigenar, mas não mistura, não miscigena, não é assim que funciona. Então, se a gente adotar alguns tipos de mentira, períodos da mentira, nós estamos nos afastando da verdade e não há comunhão entre isso. Então, nós estamos vendo aqui que em Éfeso, né, os Efésios, eles perseveravam. Perseverar é a gente lutar. Dói, mas eu continuo. As pessoas não estão gostando à minha volta, estão me ameaçando, mas eu continuo. Eu permaneço, eu vou perseverar nisso, ou seja, vai ser rotina. Então, eles tinham uma rotina de não tolerar, não aceitar quem fosse perverso. Né? Quem não tivesse misericórdia, quem fosse ruim, quem fizesse maldades, nós não podemos tolerar essas coisas, aceitar, ficar calado. Eu quero falar também para algumas pessoas que pensam assim: eu não aceito, eu só não bato de frente. É diferente você bater de frente, você ir lá causar confusão. Outra coisa, a realidade chegou até você. Você está vendo que as pessoas estão fazendo e elas querem fazer na sua frente para ver se você realmente tem um comportamento diferente ou não. E você prefere se calar. Você não concorda, mas você não bate de frente. Você vai ser aí a outra carta que o anjo escreve à igreja, que eu não me lembro agora qual que é, não sei se é a de Laodiceia, onde o anjo diz assim: você não é quente e você não é frio, você é morno. E por você ser morno, né, pela igreja ser morna, o Senhor disse que vomitaria. Vomitar é colocar algo que faz mal para fora. Não dá para usar mais. O vômito não dá para usar mais. Então, é jogar para fora. Não faz parte de mim, mas estragou. Então, se você tem vivido um evangelho morno, você está estragado e certamente será vomitado. Então, esta palavra é uma palavra de ajuste, de alerta. Sabe, tem momentos na vida que a gente precisa ser chacoalhado. Nós precisamos ser chacoalhados. Nós não podemos ficar em locais onde as pessoas não nos confrontam. E aí fica gostoso, aí quem sabe eu mudo. Vou contar aqui algo que eu vivi há uma semana, acredito, conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava contando sua própria história de emagrecimento. Então, ela emagreceu 20 quilos, né? E eu perguntei, falei, nossa, qual foi o seu motivacional? Porque nós vamos chegar até isso no final. O que o Senhor percebe é o que nos motivou a fazer o que fazemos. O que tem nos motivado. E aí eu perguntei isso para ela, né? O que te motivou a emagrecer? Aí eu ainda comentei, eu falei, nossa, eu estou aí procurando emagrecer 3, 4 quilos. E eu disse, mas na verdade eu estou com falta de vergonha na cara. Eu falei, eu preciso levar isso a sério, eu falei. E eu quis saber qual o motivacional. Eu falei, qual foi o seu motivacional? Como que você conseguiu perder isso?
Falei, você tomou alguma coisa, né? E a pessoa, seriamente, ela olhou para mim e ela falou como uma coisa muito comum, né? Para ela foi algo assim. Ela disse assim, ódio. Aí eu falei, como assim o ódio? Aí ela mudou, ela falou assim, raiva. Foi o sentimento de raiva, de ódio, que me fez emagrecer. E aí ela contou a história dela, não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? E ela disse que num evento, numa data comemorativa, ela recebeu um presente de uma pessoa, né, com um tamanho mais elevado. Ou seja, a pessoa ela já estava acima do peso e a pessoa deve ter trazido. Eu não entendi se aquela roupa tinha a numeração que ela usava um pouco, um número a mais. Aquela coisa assim, né? Vai que não serve, eu já vou colocar um número a mais. E ela disse que quando viu o número da peça, ela sentiu ódio da pessoa. Na verdade, a pessoa não tinha culpa de nada, né? A pessoa pensou, a pessoa veste isso, eu vou trazer, não sei quanto exatamente, eu vou trazer esse número. Talvez a pessoa tenha olhado, estendido a peça e falou, acho que esse cabe. Só que, na verdade, ela que ganhou o presente estava acima do peso. E a outra pessoa só mostrou. E eu não quero que você ouça essa mensagem e tenha raiva. Raiva de mim, raiva da palavra, raiva. Não. Esta pessoa, ela conseguiu o seu emagrecimento, mas o seu motivacional, a raiva, o ódio, não, digamos assim, se ela fosse cristã, não seria recebido como um ato de louvor a Deus, porque até o emagrecimento que nós temos que ter, se você que está ouvindo aí precisa perder peso, precisa ser para a glória de Deus. O que você faz, o que você compra, da forma como você fala, as ações que você tem, toda a palavra nos ensina que nós precisamos ser, fazer, pensar, agir para a glória de Deus. Tudo que você constrói, para tudo que você trabalha, tudo deve ser para a glória de Deus e não para a sua glória. Não para que as pessoas te elogiem. Não deve fazer para que o outro veja o que você está fazendo, seja por ódio, mas deve ser para glorificar a Deus. Então, vamos lá. O motivo motivacional dela, sentimentos de ira, de ódio, de raiva, e principalmente para a outra, com a outra pessoa. Então, ela levou, e ela disse, eu levei a raiva e o ódio até o final do emagrecimento. E ela falou, é capaz que eu ainda tenha raiva dela. Então, o motivacional foi ódio. E por ódio, diz ela que parou de comer. Ela simplesmente parou de comer. Eu falei, como assim? Você ficou passando fome mesmo? Ela falou assim, mas quando eu lembrava, o ódio me movia e acabou que eu conquistei meu resultado. E às vezes você pode estar ouvindo e falar assim, mas pelo menos ela emagreceu, pastora. Olha, ela estava gorda, pelo menos isso ajudou com que ela emagrecesse. E eu quero falar para você dentro dessa palavra que o seu motivacional será avaliado diante de Deus. E conforme aquilo que te motivou, você pode ser repreendido e suas obras não aceitas diante do Senhor. Você seguir a esse Cristo maravilhoso, se não for por amor, e o amor que gera um temor. O amor ao Senhor não gera medo de Deus. Medo de Deus está anunciando que você faz algo errado. É como um Adão e uma Eva que se esconderam quando ouviram a voz do Senhor após comerem do fruto. Mas quando nós falamos, eu tenho temor a esse Senhor. É assim, eu o amo tanto, eu respeito tanto, que se eu fizer algo assim que saia da vontade, eu tenho muito temor. Eu sei e reconheço a autoridade linda desse Deus poderoso que cuida e zela por mim e é zeloso. Esse Deus que diz que não se mistura, que sem santidade não vai poder vê-lo. E como eu amo tanto, eu preciso ficar e permanecer em santidade, não tolerando aquilo que me afasta do Senhor. Não tolerando. Então, voltando ao exemplo dessa pessoa, o motivacional, a raiva que ela teve do outro ser, quando a palavra de Deus nos fala totalmente diferente. Em 1 Coríntios 13 fala de um amor. Um amor que não busca nem o
o próprio interesse, um amor que não tem ódio, um amor que é bondoso. Tudo bem, ela atingiu o que ela precisava. Ela está magra, mas o sentimento que ela desenvolveu da outra pessoa, pensa bem, a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos as ofensas, porque ela tomou aquele presente como uma ofensa, na verdade o presente refletiu nela a falta de capacidade e da procrastinação que ela estava vivendo com relação ao seu próprio peso. E essa verdade, quando ela olhou, ao invés dela ter por ela mesma um sentimento de, como eu brinquei, eu preciso ter vergonha na cara, né? Ou seja, eu preciso me posicionar, eu preciso deixar de ser vítima, eu preciso me posicionar com relação a isso. Ela rebateu aquele sentimento na outra pessoa e ela emagreceu para que aquela pessoa visse que ela não era aquilo que a outra pensava, mas no fundo ela mesma pensava dela. Ela mesma se olhava e se sentia feia, se sentia incapaz, se sentia fraca. Aquele rebatimento dela, ela colocou a culpa na outra pessoa. Vamos continuar a leitura aqui para você entender essa dimensão da palavra de Deus nesse dia. Então, vou só voltar a ler, porque eu vou continuar. Então, sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Ou seja, uma igreja que não tolera mentira. Aqueles que se disseram dizer apóstolos, mas a igreja, os efésios, foram atrás e desvendaram e buscaram a verdade e desmascararam aqueles falsos apóstolos. Ou seja, descobriram que são mentirosos. Não tolerou. Aqui eu estou sentindo um cheiro de mentira. Estou vendo que o que diz não condiz com aquilo que vive. Então, nós precisamos, isso aqui o Senhor está elogiando a igreja. Nós precisamos ter o discernimento das coisas. Não é porque fala bonito, não é porque se diz santo, não é porque tem uma aparência correta, porque faz ações que são dignas até de nós olharmos e falarmos, não, parabéns, mas é mentiroso. O que é? Qual o problema de se dizer apóstolo e não ser apóstolo, como está aqui? Qual o problema daquela pessoa que é mentirosa, que se diz ajudar? Porque a serpente, ela chegou falando algumas coisas, parte verdade, parte não, tentando ajudar, fazer com que Eva se sentisse acolhida. O que a serpente falou ali para Eva no jardim, será que Deus falou isso mesmo? Não, o que ele está querendo dizer? Ou seja, eu estou te ajudando a ter forças para fazer isso. Você está sendo punida, você está sendo proibida de fazer algo que, na verdade, vai te fazer até bem. Então, é como se fosse ali uma mentoria. A serpente estava fazendo uma mentoria ali para Eva, só que uma mentoria com um motivacional de desfazer de toda a raça humana e tentar e conseguiu, né, que toda descendência entrasse num pecado, ou seja, se afastasse de Deus. Então não era e nunca foi para que Eva ficasse um pouquinho feliz e se sentisse mais empoderada, mas foi para a destruição de tudo. Então o motivacional da serpente, apesar da conversa doce e de mel, não tinha um resultado santo, não tinha uma proposta de uma proximidade das coisas de Deus, mas sim de um afastamento. Então, um falso apóstolo não vem trazer uma lembrança de uma presença divina e por isso deve ser perdoado. Não. A motivação é a destruição. Quando uma pessoa se apresenta e ela é um falso apóstolo, como está dizendo aqui, ela vem numa imagem de que vai trazer Deus para a sua vida, mas a intenção é te deixar mais perdido do que você estava antes. Então, nós precisamos
descobrir o que tem de falso na nossa vida. Quem é aquele amigo, quem é aquele pastor, o que é aquela igreja que parece que traz uma comunhão, mas ela está causando um esfriamento espiritual nos membros. O motivacional já é satânico ali. Às vezes nem a pessoa percebe, mas nós não podemos tolerar. E continua, versículo 3, falando à igreja: você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Quantas vezes nós desistimos de falar do Senhor, de servir a Deus? Por quê? Porque meus irmãos, minhas irmãs, é uma luta. É uma luta. É luta. Então, toda luta precisa persistir. Para emagrecer, é uma luta. Porque você não vai deixar de gostar de um brigadeiro, de ver passar um doce. Se o seu problema não é problema, se o que mais tem feito você ganhar peso é massa, você vai continuar tendo lembrança daquela massa. E a massa maravilhosa, o sabor chega até a sua boca. Porque todas as coisas que nós passamos, nós ficamos com a imagem, com a memória, nada se apaga. Nós podemos ressignificar, mas nada apaga. Se às vezes você não lembra mais, não é que você se esqueceu, está guardado. Então, você vai lutar, você precisa persistir. E falou, você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Então, a paciência é uma qualidade do Espírito Santo de Deus. A gente ter paciência, calma, vai passar, vai passar. Gente, só dessas qualidades, talvez eu olhasse e falasse, a igreja em Éfeso está perfeita. Nossa, um dia eu quero ser Efésios assim, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, gente, eu queria ter a fé de fulano. Eu queria ser como fulano. Gente, que conexão. Aqui talvez você esteja falando, eu queria ser um pouco Efésio. Eu queria ser. Aí vem o versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Sabe o que é isso? A motivação que te fazia fazer o que você fazia. Gostou? Aquela motivação era o amor. E aqui diz o amor que você tinha no princípio, em inglês, the love you had at first, ou o primeiro amor, como algumas versões dizem. O que é o primeiro amor? Quando eu me converti, e eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria contar para todo mundo, aquilo dentro de mim transbordava. E eu falava, e eu tinha alegria, e eu queria perguntar, e eu perguntava, e como que é isso? Nossa, e Deus se aprova disso, Deus gosta disso, isso aqui que eu faço. E aí eu me lembro quando eu chegava num lugar cheia da presença de Deus, os crentes velhos, né? Aqueles cristãos assim de muito tempo, quando eu falava com alguma pessoa, eu via que alguns queriam me explicar para outras, né? Aqueles que me conheciam ali, chegavam outras pessoas novas e eu estava ali falando, eles falavam assim, sabe o que é? É que ela está no primeiro amor ainda. E aquilo me fazia muito mal. Sabe? Talvez essas pessoas que tentavam me explicar para outras, tentando explicar toda aquela emoção, todo aquele afã de falar das coisas do Senhor, tentando trazer para uma realidade. Ou seja, o que eles queriam dizer é que eu ainda não estava no meu equilíbrio cristão, sabe? Eu não estava no crentez perfeito. Ela ainda, sabe assim, ela ainda está no primeiro amor. E olhavam para mim com aquele olhar de cristão maduro, mais centrado, e diziam assim, que lindo, pena que passa. Eu quero falar para você, se você disse isso para mim alguma vez e você está assistindo a esse vídeo, você foi aquele cristão efésio. Ainda vai passar. Não leva ela tanto a sério. Considere toda essa emoção, porque ela está no primeiro amor. Quero falar para você, e falo sempre, né? Opa, batendo o microfone aqui, estou testando. O primeiro amor é o amor que nós devemos manter. Sabe aquela euforia com as coisas do Senhor, de tentar falar e mantenha o amor da sua conversão, o amor da sua salvação, o amor a esse Cristo. Mantenha o seu amor em princípio. Aquele amor at first, that first love that you had. Sabe aquele primeiro.
aquilo que te fez sorrir mais vezes, que te fez buscar a palavra de Deus, como uma música que fala, eu quero voltar, né, a me apaixonar por você. Esse é o primeiro amor. Só que essa paixão com as coisas do Senhor, ela é necessária. A paixão num relacionamento, foi o que eu disse para essa pessoa até, né, que contou da perda de peso por ódio. Eu estava falando para ela essa paixão, né? O que é a paixão? Apaixonar por uma pessoa, apaixonar. A paixão é um sentimento que é nocivo, ele é tóxico. Não, mas ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Essa euforia que é passageira, essa sim. Nós falamos, não, você está apaixonado e em nome de Jesus você vai parar com essa paixão. O que eu digo de paixão não é você olhar para a pessoa e ter aquele sentimento, o amor. A paixão é aquilo, a pessoa fez tudo de errado e você justifica tudo, porque afinal de contas a pessoa é linda, maravilhosa, não tem defeitos. E isso é mentira, e nós servimos a um Deus da verdade. Então esse tipo de paixão é que eu condeno. Então não fique nessa paixão, não busque essa paixão cega por ninguém, tá? Uma paixão que não te deixa perceber, não te deixa avaliar, não te deixa ver o que essa paixão pelas coisas do Senhor também não é essa paixão que você não vê, é a paixão da busca, da procura em agradar a esse Deus. E o que Deus tinha contra a igreja era isso, em Éfeso. Você esqueceu do amor. E olha o que ele diz, ele não fala eu te perdoo. Ele continua, versículo 5, veja até onde você caiu. Algumas versões veja no lugar que você caiu. Volte e perceba quando é que você começou a se esfriar. Quando é que você começou a fazer tudo isso de forma mecânica. Porque às vezes nós estamos servindo a esse Deus, nós estamos mais de forma mecânica. Você é diligente na igreja, você... Fora da igreja você condena, você ministra esse Deus, você fala que não, nós precisamos manter a nossa veracidade, você se preocupa com a roupa que você está, não posso me vestir assim, você vê uma pessoa com uma roupa que está indigna ali de ter a presença de Deus, você já até fala porque você quer desvendar, você não quer as pessoas que são falsas, que dizem que serve, e você vai a fundo, e você fala, você persiste, você já aprendeu até a sofrer pela palavra de Deus, você já aprendeu a ser debochado, você nem liga mais, as pessoas olham e falam, olha que força. Mas será que você perdeu a essência disso? Você perdeu o porquê disso? Então você faz todas as coisas, mas no fundo você é um cristão entristecido, uma cristã que perdeu o brilho no olhar. Você vai, você faz, você briga muito bem pelas coisas do Senhor, mas você se esqueceu de sorrir. Você se esqueceu de falar com Deus com aquela alegria do primeiro amor, que você fala, Deus, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, isso aqui está errado, então eu não quero fazer. Será que você tem levado Deus em todos os seus projetos e realmente aguardado por uma resposta? Ou você simplesmente entrou no automático e isso aqui está certo, isso aqui não é pecado, então eu vou fazer, vai ser para o reino, está tudo certo? Porque quando a gente perde o primeiro amor, a gente até para de ouvir o Senhor falar que coisas que aparentemente não são pecaminosas, não são para que a gente faça. O primeiro amor traz essa coisa, você presta atenção. O primeiro amor é você prestar atenção. Preste atenção, mas com carinho, com alegria. A ausência do primeiro amor, terminando aqui, deixa eu ver se tem mais algo. Versículo 6, mas há isto em seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Tudo bem, você não aceitar obras de pessoas que misturam coisas, pessoas que têm outros motivacionais, creem em falsos deuses, e você fala, não, eu não aceito, eu não tolero, né? Eu não convivo com isso, eu não trago para dentro de casa. Uma coisa é você conversar, né, com alguém, ser educado, porque devemos ser, vivermos a palavra de Deus e certamente estaremos no meio de pessoas que servem a deuses falsos, a deuses outros, né, que a Bíblia diz são trevas. Não existem outros deuses fora o nosso Deus que seja bom. Quando aquele moço chega diante de Jesus e diz, Senhor, tu és bom,
E Jesus fala, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Então, se não for o Deus Criador, o nosso Senhor Jesus, que é o Deus resgatador e o nosso doce Espírito Santo, o Espírito que vem do Senhor, que é o Consolador, que orienta, se não for isso, é mal. Não dá para colocar tudo numa panela e tentar um pouquinho desse, soma um pouquinho daquilo. São as heresias disfarçadas que vão trazendo para o Deus, foi o que eu disse no início da palavra, e tentar misturar óleo com água, usa um emulsificante santo aqui, que não é. Vamos usar essa parte da palavra e tentar encaixar para tentar trazer essa prática aqui para o meio. Não faça isso. Aqui a igreja, os efésios, tiveram contra eles perderam o primeiro amor. Então, se você está fazendo tudo conforme o Senhor pediu e você sabe disso, saiba, o Senhor tem elogiado você, o Senhor tem se agradado disso em você, mas cuidado, igreja, cuidado. Você faz sem amor, você faz sem sorrir. Você está fazendo sem a alegria, sem conversar com esse Deus no seu dia a dia, sabe? No seu diário. Cuidado. Ouça essa palavra. Reflita com Deus. Talvez você esteja ouvindo e falando, verdadeiramente, Senhor, eu realmente tenho feito tudo. Não tenho tolerado falso profeta, eu tenho desmascarado, eu tenho lutado, eu tenho aceito as pessoas falarem mal de mim, me deixarem para fora de festas de família, né? Que às vezes é o que mais dói. Eu sou largada de lado, eu sou tida como louca do evangelho. Senhor, eu sei tudo, mas eu também perdi a minha alegria. Eu persevero sim, mas porque eu acostumei. Como é fácil a gente se acostumar com as coisas. O que tantas vezes dá errado num casamento. A pessoa não está atraindo, a pessoa não tem outra pessoa, não existe outra. A pessoa não está roubando do cônjuge, não está nem falando mal do cônjuge para ninguém. Mas já se perdeu, não tem conexão emocional mais. Quando a gente perde o primeiro amor com Deus, é porque nós perdemos a conexão emocional com Deus. E aí é sério. Perder a conexão emocional com o Senhor. Então você faz o que faz, você agradece, você diz, mas você não sente mais alegria. Nós precisamos trazer alegria para o relacionamento com Deus, alegria para os nossos relacionamentos. Nós não podemos tratar o cônjuge sem alegria, sem trazer nada, aquela coisa, né? Aquele bem-estar também. Eu não estou falando que a gente está sempre muito bem, mas a gente precisa trazer, lembrar desse amor. Por que estamos num relacionamento? Onde está o amor? O amor de 1 Coríntios, né? Que tudo suporta, o amor é bom, não se alegra com o mal, não se alegra com que o outro, né, se dê mal. Que amor é esse que nós estamos tendo? Que amor estamos tendo como mãe, como pai, como filhos, em relação aos pais, em tudo? Temos amor no relacionamento ou temos apenas uma boa diligência? Estamos fazendo o que é correto? Estamos fazendo o que precisa? Estamos tirando aquilo que não está certo? Precisamos ter amor. Eu quero orar com você agora, para que nós possamos voltar, primeiramente, né, como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar, servir a esse Deus, amar ser diligente com Deus, amar viver em santidade, amar orar a Deus em todos os momentos e perguntar a Ele se isso está certo, amar nos santificar, amar deixar de fazer coisas por esse Deus. O quanto você deseja se santificar a esse Deus? O quanto você deseja fazer o que o Evangelho propõe? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga a Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que se preocupa. Será que eu estou sendo pedra de tropeço para a fé de alguém? Porque a Bíblia diz, ai daqueles que são pedra de tropeço para um dos meus.
Melhor seria se lhes fosse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado de cabeça para baixo no fundo do mar. Será que você tem se preocupado tanto com o seu eu, com o seu evangelho? Eu sei o que eu faço para Deus. Eu sei sobre a minha fé. Deus sabe sobre a minha fé. E você tem sido escândalo nas redes sociais? Você tem feito cristãos olharem para você e falar: ai, que horrível. Ai, e machucado a fé de alguns cristãos que verdadeiramente começam a questionar a própria fé, que verdadeiramente começam a se afastar do Senhor. Faça tudo, tudo para a glória de Deus, não para a glória do movimento da sua fé individual, para que a sua fé, o seu jeito de adorar a Deus, a sua forma de adorar a Deus, seja aceita por todas as pessoas. Até nisso, nós temos que ter cuidados. Tanta gente vindo em rede social defendendo hábitos, vícios, posicionamentos que na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, sempre ficam dúvidas e vai haver sempre pessoas que querem se santificar mais do que você. Você que publica demais, que expõe demais. Há pessoas que escolheram se santificar mais que você. E eu não estou julgando a sua fé. Até porque, como eu digo sempre, a palavra de Deus diz que Deus dará recompensa no céu de acordo com a obra que foi feita. Então, não tem como um Deus justo, abençoador, entregar os mesmos prêmios para aquele, como eu brinco, que foi o crente raso, aquele que fica sempre, que faz um monte de coisa, né? E questiona tudo, e aquele que resolveu negar a si mesmo, pegar sua própria cruz e seguir a Jesus, cuidando para não ser pedra de tropeço às pessoas e buscando se santificar, se separar, se nazirear, né? Há muitos hoje em dia que têm comportamentos de nazireu. Há cristãos diferentes de outros cristãos. Há alguns mais zelosos com as coisas de Deus do que outros. E eu não estou julgando que os outros não vão para o céu. Ainda bem que temos um Deus justo e que sabe julgar a intenção do coração e perdoar, como nós vimos que o nosso Jesus maravilhoso perdoou o bandido que estava na cruz, um deles. Então, é ele quem sabe. Mas eu quero só falar para você que se expõe demais na sua própria fé, né? Que acredita fazer coisas. Fale, faça com doçura e há coisas que você não precisa mostrar para a câmera. Há ações que você faz que você não precisa se mostrar, né? Então, a gente precisa ser zeloso, cuidadoso e manter nosso primeiro amor e não ser pedra de tropeço para as pessoas. Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho na tua presença orar, te agradecer por mais essa palavra, por mais este ensinamento que o Senhor está trazendo, trouxe para cada um de nós aqui e eu me incluindo. Pai, em nome de Jesus, vá nos visitando, tua igreja, teu povo, nos santifica, nos volte, nos oriente, nos exorte a voltarmos ao primeiro amor. O amor no princípio, aquilo que era o nosso grande motivacional, por amor ao Senhor, fazemos as coisas. Por amor ao Senhor, deixarmos de fazer outras. Por amor ao Senhor e à sua palavra, não sermos pedra de tropeço para outras pessoas. Por amor ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar mais para a cruz, mais para o sacrifício e possamos negar a nós mesmos mais, porque não estamos aqui para sermos atendidos. O Senhor não é gênio da lâmpada, o Senhor é o Deus Criador, o Salvador, o Consolador. E ao Senhor toda a honra e toda a glória, que nós possamos alinhar tudo o que fazemos, para que façamos para a tua honra,
para que façamos para que seu nome seja glorificado e jamais o nosso. Que ninguém tenha em nós uma admiração idólatra, uma admiração que sobreponha aquilo que fazemos de errado, mas que possamos olhar no outro exemplos a serem seguidos e praticados, que nós possamos orar uns pelos outros. Eu te agradeço por mais essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha se renovado, que não seja por ódio que você mude, por ódio de mim, ódio da palavra, mas que você tenha, se você foi afrontado, confrontado, entenda, Deus só disciplina quem é filho. Então, filho e filha amado do Senhor. Eu mando esse beijo santo para você e que nós possamos caminhar, perseverar, focando no alvo, em nome de Jesus. Amém.